Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, muitas têm sido as notícias nesses últimos dias relativas à medida provisória editada pela presidenta Dilma, que estabelece no país um programa determinado Mais Médicos. Sem dúvida nenhuma, uma medida extremamente polêmica e que, por assim sendo polêmica, tem muitos pareceres e opiniões favoráveis e muitas outras também opiniões contrárias. Aliás, várias pesquisas feitas Brasil afora mostram que há, primeiro, uma parcela importante da população que acredita ser necessário a vinda de mais médicos para atuar no sistema público de saúde em nosso Brasil. Entretanto, quando perguntados em relação à vinda, à possibilidade de virem para cá médicos estrangeiros, aí a população brasileira divide-se quase que meio a meio. Uma parcela um pouquinho superior defendendo a vinda desses profissionais. Mas o fato é que a presidenta Dilma assinou uma medida provisória que faz com que o tema seja amplamente debatido, não só pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara, que somos nós que deveremos aprovar a medida e certamente o faremos com várias modificações, mas suscita no seio da sociedade brasileira também um profundo debate. E eu tenho sido daquelas a comemorar o debate, porque entendo que em torno de debates intensos como esse, vêm também soluções importantes para o país. Não é de hoje que a nação brasileira vive problemas relacionados à área de saúde. E um desses problemas, não digo único, e talvez nem seja o principal, mas um importante problema que compõe o rol dos problemas da área da saúde é a falta de profissionais ou a má distribuição dos profissionais. Como dizem as entidades médicas que afirmam cotidianamente que o problema do Brasil não é a falta de médicos, o problema do Brasil é a falta de distribuição desses médicos do ponto de vista geográfico. E eu diria mais, senador Cacildo Maldaner, tem um outro problema, é que nós não podemos fazer estatísticas simples, levando em consideração, o número de médicos e, dois, dividir o número de médicos que tem o Brasil pelo número da população e chegar ao número, presidente, senador Paim, chegar ao número divulgado, que é de que o Brasil teria 1,8 médico por 1.000 habitantes. Verdade? Nós temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Mas o que diz, o que expressa esse número, se não levar em consideração uma série de componentes? E um desses componentes é exatamente onde estão esses médicos, onde atuam esses médicos, a quem esses médicos prestam serviços. E aí entendo eu que não basta, nesse quesito e nesse questionamento, apenas uma resposta. Porque também a este questionamento, senhores senadores, a resposta que se dá é que esses médicos não estão sendo bem distribuídos. Em torno de 70% é a média dos médicos brasileiros. Encontram-se nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas do nosso país. Mas esta resposta a esse questionamento não é suficiente. Uma outra resposta tem que ser dada, senador Paim. A quem esses profissionais prestam serviço? E, de acordo com estudos feitos pelo próprio Conselho Federal de Medicina, um pouco mais da metade dos profissionais, somente um pouco mais da metade, é que atua no sistema público de saúde. O que significa dizer quase a metade dos profissionais médicos do país não tem atuação no sistema público de saúde em nosso Brasil. Então, nós precisamos chegar a uma solução. E qual é a solução? A medida provisória editada pelo governo, repito, extremamente polêmica, ela não apenas estabelece um critério mais simplificado para a possível vinda de médicos formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, para atuarem na medicina no Brasil. Não apenas isso. E, aliás, ela regulamenta essa possibilidade apenas dentro do programa Mais Médicos e após as vagas não serem cobertas por profissionais formados em território brasileiro.
apenas após isso. Mas a medida provisória também abrange uma outra questão que diz respeito à formação médica em nosso país. Diz que 2 anos após o 6º ano, deverão os médicos atuarem na rede pública de saúde, em áreas mais distantes e no sistema de urgência e de emergência. Uma medida muito polêmica também, aliás, toda medida provisória é polêmica. E as últimas notícias que nós temos é que o governo volta a estudar e já debate a possibilidade de retirar essa parcela ou modificar profundamente essa proposta dentro da medida provisória. Eu apresentei, senhor presidente, somente 2 emendas ao projeto Mais Médicos, somente 2 emendas. Entretanto, foram mais de 500 emendas apresentadas durante o prazo regimental de 5 sessões. Mais de 500 emendas apresentadas por deputados e por senadores e senadoras. Eu apresentei 2. Uma delas trata para a prestação de serviço na Amazônia. Eu proponho uma bolsa maior para a Amazônia. Daqui a alguns dias estaremos votando, possivelmente no plenário, um projeto de lei que estabelece uma gratificação especial para servidores públicos que atuam em área de fronteira, especialmente policiais federais e auditores da Receita Federal do Brasil. Votaremos um projeto de lei justíssimo, que garante um adicional a mais em seus salários para quem atua nessas regiões de fronteira do Brasil. Então, com esse pensamento é que entendo que o médico que se disponha a ir trabalhar na Amazônia e no interior da Amazônia deva ter também um plus no valor da bolsa recebida. Essa foi uma emenda. A outra emenda que fiz, não sou médica, mas sou uma profissional da área de saúde, é aquela que contaria obrigatoriamente esses 2 anos propostos como parte integrante da residência médica, que no geral de 3 a 4 anos, um curso de residência médica. Os 2 anos contaria automaticamente. É exatamente nesse item que o governo federal, uma comissão formada, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, junto com reitores, está debatendo. E essa possibilidade ela é muito forte hoje de acontecer, de que esses 2 anos eles sejam parte obrigatória da residência médica, ou seja, do estudo da especialidade do profissional médico. É isso que tem que ser feito, considero. Agora, não tenho dúvida nenhuma, temos, salvo engano, uma reunião marcada da comissão especial, comissão mista, já para essa semana, quarta-feira, e deveremos fazer essa reunião. O que eu entendo, senhor presidente, é que nós temos que ter a maior cautela, nós temos que ter a maior tranquilidade, maturidade e todos estarmos despidos de qualquer posição que não seja o bem comum, o bem da população brasileira. Exageros, equívocos, não tenho dúvida nenhuma. O Congresso Nacional, senadora Ana Amélia, terá a capacidade, a sensibilidade de ouvir os profissionais para corrigir todos. Porque, assim como na questão ambiental, é uma grande polêmica se há conflito entre o desenvolvimento e a preservação, e nós temos feito um grande esforço para mostrar que não há conflito. É claro que o desenvolvimento se torna um pouco mais caro entre aspas, porque ele permite uma longevidade maior para que futuras gerações possam usufruir de um ambiente saudável como nós usufruímos hoje. Imagina, vossas excelências, um trator passar pela Amazônia para que lá a floresta seja convertida em área de plantio de soja. Jamais passa isso por nossa cabeça, mas por uma questão ambiental. Há 40 anos, se esse debate se desse, possivelmente a decisão seria tomada sem nenhuma polêmica, sem nenhum questionamento na sociedade, porque, aliás, nem o debate sobre mudanças climáticas estava em pauta. Então, o que nós precisamos fazer no debate relativo à questão do programa Mais Médicos é conciliar interesses que são plenamente conciliáveis. Quais são os interesses da população brasileira que necessita de assistência e dos próprios médicos, que têm muita preocupação não só com o seu mercado de trabalho, mas muita preocupação com a qualidade de atendimento. E por isso que eu comemoro, porque nós não estamos apenas discutindo a possibilidade de como encontrarmos um caminho seguro para permitir que profissionais
que não foram formados no Brasil, podem até ser brasileiros ou estrangeiros, tenham condições de trabalhar no Brasil, como acontece em grande parte das nações no mundo inteiro. Mas nós estamos debatendo a própria formação médica. A própria formação médica. No estado do Amazonas, o meu estado, senhor presidente, faltam vagas para todas as especialidades, assim como faltam médicos na maior parte dos municípios. Não é à toa que o estado do Amazonas foi aquele de maior adesão. 97% dos municípios, incluindo a capital Manaus, 97% dos municípios se inscreveram no programa Mais Médicos. Agora, em torno de 73 profissionais, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 73 dos 1.753 médicos que se inscreveram efetivamente foram até o final da inscrição para trabalhar nos municípios, e foram 3.511 municípios inscritos, 97% do total dos municípios amazonenses, repito, se inscreveram, aderiram ao programa Mais Médicos. Desses 1.753 municípios, 73, somente 73, manifestaram interesse em trabalhar no estado do Amazonas. Mas 73 manifestaram interesse para 12 municípios somente. E foram em torno de 60 municípios inscritos. E dentre esses 12 municípios, grande parte deles inscritos para a cidade de Manaus e para os municípios da região metropolitana, como Manacapuru, como Itacoatiara, Rio Preto da Eva, municípios muito próximos à cidade de Manaus. Aqueles municípios mais distantes, que alguns deles trabalham e atendem a população, suprem o atendimento da população devido à permanência de médicos formados no exterior, desses municípios, poucos receberam adesão. Aliás, Manaus deverá receber, nessa primeira etapa do programa, e digo primeira etapa porque deverá vir a segunda, em torno de 38 médicos. Manaus, ou seja, dos 73, a maior parte deles, como falei aqui, eles se inscreveram para atuar na capital Manaus, 38. Manacapuru, município a 100 quilômetros de Manaus, ligado por estrada, que é uma coisa muito rara no meu estado, são 100 quilômetros de estrada totalmente afastado, são 6 médicos. Tabatinga, município que compõe a tríplice fronteira, aliás, Tabatinga, irmã gêmea de Letícia, que é um município da Colômbia, para lá e deverão ir 2 médicos, assim como um médico para o município de Manicoré, um para São Gabriel da Cachoeira, 2 para São Gabriel da Cachoeira, um para Iranduba, que é 15, 20 quilômetros da cidade de Manaus, um para Quari, um Altazes, um Eirunepé, um Novairão, Manaquiri e Urucará também um. Ou seja, dos 60 municípios, repito, dos 60 municípios aproximadamente inscritos, apenas 12 municípios receberão médicos, em número muito ainda insuficiente, muito aquém daquilo que foi manifestado, daquilo que foi da demanda efetivamente apresentada. Então, veja, senhor presidente, nós precisamos resolver este problema. E não tenho dúvida nenhuma, a tramitação da medida provisória permitirá com que possamos dar um grande passo nesse sentido. Eu digo um grande passo porque entendo que as questões relativas à saúde não se resumem à medida provisória de mais médicos, de jeito nenhum. É importante, e repito, tenho certeza absoluta que, assim como todas as matérias que aqui chegam, não saem da forma como chegaram, essa medida provisória mais médicos sofrerá mudanças profundas. Agora, o importante é que o poder público, e aí não é só o governo federal, afinal de contas, quem presta assistência direta à saúde, assistência pública à saúde da brasileira e do brasileiro, são os municípios. O sistema de saúde no Brasil é municipalizado. Neste caso, o governo federal entrou, a presidenta Dilma, e eu sou testemunha disso, senhor presidente, eu sou testemunha
disso, porque inúmeras vezes vi o governador do meu estado, governador Omar Aziz, inúmeras vezes vi vários prefeitos pedir ajuda diretamente à presidenta Dilma em relação à presença de mais médicos. Então, vamos debater e tenho certeza absoluta que vamos encontrar um bom termo. Agora, para e passo ao debate da medida provisória dos mais médicos, nós precisamos debater uma outra importante questão, que diz respeito à ampliação dos recursos para a área de saúde. Urgentemente, urgentemente. A saúde tem problema de gestão, sem dúvida nenhuma, como tem a educação, como o problema de gestão é muito grave no Brasil. Agora, não é porque tenhamos problemas de gestão na área de saúde que podemos achar que os recursos são suficientes, que o que falta é gestão, não. Temos problema de gestão, mas temos também falta de recursos para a área de saúde. Daqui a alguns dias deverá chegar a essa casa um conjunto de assinaturas coletadas pela sociedade brasileira, mas através de um movimento da área de saúde denominado Mais Saúde, mais de 1 milhão de assinaturas da população de todas as regiões, todos os estados brasileiros, apresentando um projeto de iniciativa popular para que seja aplicado recursos, 10% das receitas brutas na área de saúde, para que sejam aplicadas. Eu quero dizer que o Brasil viveu e vive ainda um momento delicado desde que foi extinta a CPMF. E eu aqui quero dizer, senhor presidente, o debate da CPMF, Vossa Excelência era senadora à época, eu era deputada, e votei a favor na Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados aprovou a prorrogação da CPMF em condições extremamente mais favoráveis do que as condições anteriores, mas o debate aqui no Senado, ele extrapolou a área da saúde. Ele entrou para um campo político e foi a política que tomou a decisão, não foi a saúde brasileira. A oposição que votou contra, que derrubou a CPMF, é exatamente aqueles que criaram a CPMF. Aliás, com o voto favorável do meu partido à época, com o voto favorável que o meu partido, PCdoB, quando Fernando Henrique era presidente da República, era de oposição. E o meu partido, eu sequer deputada era naquela época, mas o meu partido foi convencido da necessidade de ter um recurso garantido para a área de saúde. Adib Jatene, salvo engano, era o ministro da Saúde e convenceu o Parlamento brasileiro a criar a CPMF com exclusividade para a saúde. Com o passar do tempo, a CPMF foi um bocado desviada e boa parte dela sequer era aplicada na saúde. Mas a última proposta, já no mandato do presidente Lula para a prorrogação, o Parlamento brasileiro e a Câmara votou assim, garantindo a exclusividade, sem a menor possibilidade de desvio dos recursos para a área de saúde. Mas, infelizmente, repito, acabou-se. Aliás, esse imposto não era pago por gente pobre, não. Esse imposto era pago por quem tinha dinheiro, porque quem tinha recursos, quem tinha mais, pagava uma contribuição para que aquela população mais carente do nosso país pudesse ter assistência médica. Era um tributo muito mais justo do que muitos que tem hoje. Muitos poderíamos ter acabado com outros, senhor presidente, mas aquele era muito mais justo, repito, por quê? Porque não taxava a população mais carente, a população mais necessitada, como a maior parte dos tributos taxam. Porque, aliás, quem paga tributo no país, senadora Ana Amélia, não são os empresários, não. Quem paga o tributo é o povo brasileiro. Porque a cada produto, o custo do tributo está embutido. Quem paga o tributo é o povo brasileiro, não é o grande empresário, são os consumidores. É essa lógica que nós temos que mudar no país. Mas, enfim, fim da CPMF para a saúde, não vieram novos recursos a substituir. E o Brasil hoje vive esse dilema importante, um dilema sério que nós precisamos resolver. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tem ciência disso, o governo federal tem ciência disso, nós, parlamentares brasileiros, temos ciência disso. E quando uma medida provisória que trata do assunto está sobre a mesa, nós temos um excelente momento, senador Paim, para debater a matéria. Um excelente momento. E para resolver, não digo resolver, é difícil resolver problemas tão graves, né, e tão duradouros rapidamente, apenas com a aprovação de uma medida. Está aí. Tanta confusão em torno do programa Mais Médicos, eram 15 mil vagas ofertadas.
brasileiros foram 1.700 somente. 1.753 médicos brasileiros somente. Somente 1.753 para 15 mil vagas. Vamos ver depois, parece que vai abrir novamente para os brasileiros e só depois para aqueles que se formaram fora do país. Vamos ver quantas vagas mais serão atendidas. O que significa dizer que o problema é estrutural e não apenas uma medida será suficiente para resolver. Presidente, já concluo e quero apenas para concluir fazer um breve relato de uma reunião que eu não participei, mas da qual fui comunicada pelo próprio governador do meu estado, governador Omar Aziz, e acompanhei também pela imprensa. O governador recebeu há poucos dias todas as entidades médicas do estado do Amazonas. E de lá muitos pontos positivos e muitas decisões foram tomadas. Uma delas, senhor presidente, veja bem a situação delicada dos municípios do estado do Amazonas. Uma delas é que haverá atendimento em revezamento dos médicos no interior do meu estado. Como assim? Os médicos fariam rodízio. Eles passariam um mês no município e depois voltariam para a cidade de Manaus. Aí, voltando esse, iria outra equipe, ficaria um mês no município e voltaria para cá. Ou seja, uma medida nova que vai ser experimentada no meu estado. Vamos ver se dá certo. Senador Paim, já estou indo também, porque haverá a promulgação do Estatuto da Juventude, uma conquista muito grande, não só da juventude brasileira, mas do povo brasileiro. Então, apenas para concluir, dizer que esse debate todo, um debate ríspido muitas vezes, tem feito com que medidas importantes, algumas até inovadoras, como essa do Estado do Amazonas, sejam adotadas, porque até então a realidade de falta de médicos do interior e nada de mais concreto sendo decidido. Agora não, são os próprios médicos, através de suas entidades, que procuram o governo e fizeram este acordo de atender, porque, segundo os médicos, é impossível eles permanecerem lá. O governador fez questão também de que eles reconhecessem que muitos, no Brasil afora, dizem que não vão para o interior porque não tem. Um minutinho só eu concluo, senhor presidente. Um minuto eu concluo. Não tem estrutura, não é verdade. O estado do Amazonas é um dos estados. Estou concluindo, é um dos estados que mais tem investido recursos em saúde, boa parte para a infraestrutura. Então, são muitos hospitais novos no interior, muitas unidades novas, outras reformadas, para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais. Mas, de fato, viver no Amazonas não é tarefa para pessoas, para todos. É difícil viver no meu estado, só quem conhece. Quem vive nos beiradões, quem vive no interior, sabe das dificuldades. Então, o governo tem investido e agora essa nova forma de fazer com que haja um rodízio dos médicos para que não permitam que nenhum dos municípios fiquem desassistidos, para não permitir que a população fique desassistida. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço muitíssimo, senhor presidente, registrando que também terei a honra e a felicidade de participar no Palácio da assinatura da promulgação, da sanção do Estatuto da Juventude. Obrigada. Após ouvir a senadora Vanessa Gaziotin,